Aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 123. Respeite-se. Oi, gente, tudo bem? Como estão? Hoje, nessa terça-feira, dia que esse episódio está indo para o ar, então, eu gostaria de conversar com vocês sobre respeitar a gente mesmo. No sentido que é muito fácil para a gente respeitar a opinião dos outros, é muito fácil, às vezes, aceitar que os outros interfiram na sua vida, ou às vezes você precisa de alguém, essa pessoa não tá muito bem, você vai falar, não tem problema, fique bem aí, fique tranquilo, amanhã a gente conversa. Quantas exceções ou quantos entendimentos você tem quando o assunto é relacionado a outra pessoa e não a você mesmo? E eu andei pensando nisso porque eu comecei a reparar o quanto eu evoluí, digamos assim, o quanto eu mudei a minha vida aprendendo a respeitar mais a mim mesmo. E o que eu quero dizer com isso? Bom, eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, que é um fato que eu tenho tentado trabalhar bastante em mim e acredito que eu tenho conseguido bastante. Mas o que acontece? Que eu comecei a refletir que eu aprendi a me respeitar mais, no sentido que eu escuto mais o que eu estou sentindo, vejo o que está acontecendo e eu começo a reparar se isso já aconteceu antes. Se o que eu estou passando eu já passei antes e como que termina isso? O estado que eu estou sentindo agora é assim, sempre foi assim, eu nasci assim ou não? Tem alguma coisa que muda, tem alguma coisa que acontece. Às vezes a gente não sabe a causa, por que muda, por que acontece, mas essa mudança de comportamento existe e a gente às vezes não entende ou não quer entender. Eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Eu tenho dias, às vezes, sei lá, uma vez por mês, ou não sei, ainda não descobri qual que é a frequência com que isso acontece. Mas tem dias que eu faço a minha rotina matinal, que eu faço tudo como tem que fazer e eu não tô bem, não tô animada, não quero saber de nada, pode estar sol lá fora, pode estar como for, mas eu não tô bem. E como a minha vida sempre foi muito agitada, esses momentos não estando bem, para mim era o fim da picada. Como assim você não tá bem hoje? Essa era a minha conversa comigo. Como assim? Você não tem tempo para não estar bem. Vamos, levanta, vai fazer alguma coisa. Só que daí o que acontece? A minha ansiedade ia aumentando, porque quando você não tá legal, você só vai piorando a situação no sentido assim, não, você tem que estar bem, você tem que melhorar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, levanta, vamos, faz. Só que quando a gente faz esses comandos, digamos, para você mesmo, você não é gentil como se fosse para fazer para um amigo teu, para uma amiga que tá ali que não tá legal. Se a tua amiga não tá legal, você vai falar, mas o que tá acontecendo? Ou se a pessoa, se não tem como você conversar sobre o assunto, porque não, fique tranquila, hoje tire o dia para descansar e amanhã você volta com mais energia. Isso você falaria para um amigo. Agora, quando é para você, você fala, não, levanta, vamos, bobeira, levanta, arruma essa tua cabeça aí, vamos, você tem muita coisa para fazer, só que o teu corpo não está conseguindo reagir na mesma velocidade que a tua cabeça queria que reagisse.
Então eu descobri com o tempo, e assim, eu posso falar que isso é um privilégio de você ter o teu próprio negócio, que eu consigo ter um horário mais flexível. Então, isso às vezes não é possível com todo mundo. De acordo com o emprego que você tem, o que você faz, você não consegue. Mas às vezes você consegue achar algumas alternativas no teu dia para que você consiga ser mais gentil com você. Então, o que aconteceu comigo? Eu percebi que tem dias assim que não avança, que não, nada vai para frente, que eu não consigo. Por maior que seja a minha boa vontade, por mais que eu saiba todos os truques de ficar mais energética e rezar e meditar, o que sempre ajuda muito, principalmente para regular minha ansiedade. Só que eu entendi que tem dias que é o dia que eu não consigo, eu não vou fazer nada, não quero fazer nada, e talvez seja o dia que eu esteja precisando reabastecer alguma coisa dentro de mim, fazer mais meditação, talvez, ou seja, um momento, ou ler um livro, ter um momento mais de reflexão, e no dia seguinte eu volto com muito mais energia. Então em vez de eu ter me arrastado durante um dia, brigando comigo mesma para trabalhar em alguma coisa que eu não estava conseguindo, no dia seguinte eu consegui fazer o dobro. Então assim, eu fiz indo um dia o que eu deveria ter feito no dia anterior. Mas como eu falei, nem sempre é possível, a gente tem compromissos, a gente tem coisas que a gente tem que fazer. Então, para que a gente simplesmente acorde e fala, não, hoje é aquele dia que eu não tô afim de fazer nada, que eu não tô muito bem, você acaba criando um hábito, né? Então você pega e levanta, opa, hoje eu não tô bem, vou ali sentar, vou ali não fazer nada. E isso também leva para um lado que você acaba se mimando demais. E o que isso acaba acontecendo? Você vai criar um hábito de deixar tudo para depois. Vai criando o hábito da procrastinação. Então, assim, tem uma linha bem fininha nisso que eu tô falando para vocês, entre se respeitar e ter essa vontade de estar sempre procrastinando, deixando para depois. É uma linha muito fina. E essa linha você vai perceber quando a ideia é quando você vê realmente a tua energia, como que você está se sentindo. Não assim, não é preguiça. Eu quero fazer, mas não tá vindo. Eu quero fazer, mas porque tem momentos quando a gente vai fazer uma procrastinação, quando a gente vai deixar para depois, você realmente não quer realmente fazer. Você realmente, tipo, nossa, não tô afim. Aí já é outra coisa. Aí você tá precisando procurar se exercitar, mudar tua mente, vai lá mexer teu corpo, e de repente, quando você vê, você tá fazendo. Mas tem dia que você não tá, talvez, inspirado para aquilo. Então tem que ter essa diferença. Mas é como o assunto aqui que eu quero falar para vocês é o respeite-se, é a gente perceber como que a gente fala com a gente mesmo, né? Esses dias, eu fui limpar o potinho de comida e de água da nossa cachorrinha. E sei lá o que eu fiz, o jeito que eu mexi, eu joguei água por tudo, fiz uma bagunça e gritei comigo mesma: eita, Andréia, nossa, que esperta, bem assim, eu falando comigo. Aí, na hora, eu pensei: nossa, mas calma, foi sem querer. Ela não quis jogar água por tudo. Ela, no caso eu. E eu comecei a ter uma conversa mais amigável com a minha própria pessoa. E isso ajuda bastante, porque você acaba se policiando do jeito que você fala com você. E, gente, quando a gente se respeita, fica muito mais fácil da gente entender como que as pessoas têm que respeitar a gente também. Porque se a gente não tem respeito pela gente mesmo, o jeito que outra pessoa falar com você vai ser para você normal, porque você grita com você o dia inteiro. Então, se outra pessoa gritar com você, para você, mais um gritando comigo. Então, não. Eu venho aqui trazer para vocês a ideia do respeite-se. Hoje, eu falo comigo da melhor maneira possível. Sim, às vezes eu perco a cabeça, sim, às vezes eu falo coisas que eu não quero, e isso tô falando uma conversa interna, gente. Mas percebam o quanto a gente às vezes fala besteira pra gente. Nossa, mas é burra mesmo. Nossa, só você pra pensar assim.
Não, eu pego e volto e falo, não, peraí, não é burra. Só não viu o que estava acontecendo. Calma aí, da próxima vai acertar. Então eu tô fazendo esse trabalho de conversar comigo de uma maneira que não é bem assim. Tudo tá errado e comigo eu posso falar do jeito que eu quiser, porque se fosse, porque no momento que eu baguncei lá, a hora que eu fui limpar a comida e a água da minha cachorrinha, eu fiz aquela bagunça. Se fosse, na hora eu pensei nisso, se fosse uma amiga minha que estivesse limpando, tivesse feito aquela zona, eu não ia falar assim, que isso, fulana? Não sabe limpar? Nossa, só você mesmo. Jamais, jamais eu ia falar isso. Então a gente precisa aprender a se respeitar. A gente precisa aprender a falar como que a gente fala com a gente mesmo. E isso vai mudar a nossa autoconfiança, vai mudar o nosso jeito que a gente se olha no espelho, como alguém que é amigo teu e não que alguém que está brigando com você o tempo todo. Eu aprendi essa de olhar para o espelho e realmente olhar para o espelho com alguém que você realmente gosta do outro lado que você está olhando. E não estou falando aqui de forma física, de nada. É olhar no olho e falar, ó, beleza, você conseguiu mais um dia, parabéns. E a gente se respeitar, então. Era esse o recado que eu queria trazer para vocês hoje, nessa terça-feira aqui. Falar que a gente precisa aprender a se respeitar. A gente precisa ter paciência com a gente mesmo. Temos que ser amigos de nós mesmos. É um trabalho de longo prazo. Nunca ninguém termina um estudo. Nunca ninguém vira master de um determinado assunto. Eu li esses dias, não vou saber dizer certinho agora a frase, mas era como uma história de um aluno de arte marcial perguntando para o mestre como que ele viraria o master, o mestre maior daquilo. E ele fala que não existe um fim, que é todo dia você aprendendo, todo dia você treinando até o último dia da sua vida. E então esse trabalho da gente falar melhor com a gente mesmo, da gente se respeitar, é para sempre. Sempre tomando conta da gente mesmo. Quando a gente é gentil com a gente, é uma pessoa menos gritando com você, é mais carinho que você tem em relação a você mesmo, e isso enche aquele teu copo, como eu já falei num episódio anterior, enche o que você tem dentro com coisas boas, e se alguém esbarrar em você, você vai esbarrar coisas boas. Você não vai se incomodar tanto, você vai ter mais paciência. Então a gente consegue aprender isso de dentro para fora. Beleza, gente? Então é isso. Eu desejo que você se escute mais, que você se perdoe mais, principalmente que você se respeite mais. Tenha um dia lindo e até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!